capítulo 12 de Apocalipse, versos 1 até o 12. Nós vamos peregrinar um pouquinho mais. Minha versão sempre Almeida, século 21. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças havia 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho, assim que nascesse. Então, ela deu à luz a um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiram, mas eles não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou todo mundo, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso. Ele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus e todos vocês que nele habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A passagem que nós estamos diante essa manhã é um interlúdio. Interlúdio significa pausa, parênteses. Não é uma passagem que se relaciona com o que vem antes e não é uma passagem que se relaciona com o que vem depois também. É uma pausa para respirar. E por que é um interlúdio? Eu não vou fazer aquilo que eu costumeiramente faço, que significa revisar tudo aquilo que nós vemos em Apocalipse até agora. Eu sei que se trata de um livro difícil, mas se você quiser saber o que aconteceu nos capítulos anteriores, qual é a explicação, você pode consultar as pregações que estão disponíveis no YouTube da nossa igreja. Hoje, eu gostaria de me concentrar a essa pausa, a esse interlúdio. Eu acredito que ele é importante. Não é porque ele é uma pausa que ele foi jogado aqui, ou que ele está aqui de qualquer jeito. Não. É uma pausa para a gente ver quem está lutando. Apocalipse, ele é um livro de louvor, mas é também um livro de conflito. É um livro de guerra. É um livro de batalha. Ninguém nunca nos enganou, inclusive quando nós pensamos em Apocalipse, a batalha logo nos vem à memória. E ao olharmos o capítulo de número 12, nós somos introduzidos aos lutadores, aos desafiantes. É como se o narrador estivesse nos mostrando, olha, desse lado do octógono,
pesando 80 quilos. José Aldo teve tantas vitórias, não sei quantos nocautes. E do outro lado, o seu desafiante, fala o nome do outro lutador ali de UFC. Está nos introduzindo aos lutadores. Está nos introduzindo àqueles que são campeões na batalha. E é isso que nós vamos enxergar nesse texto. Esse texto, ele usa uma linguagem mítica. E é por isso que a gente já chega não entendendo muita coisa. Fala, poxa, mulher vestida de sol, ela tem a lua debaixo dos pés, estrelas sobre a cabeça. Quem que é esse personagem? O que é que significa? Tem uma pregadora aí lá no centro da cidade, que ela diz que a mulher sol é ela. Ela fala que ela é a mulher sol. É um cosplay da Chun-Li. Depois você dá um Google aí que você vai ver. Não, querida, não é você. A gente vai ver quem se trata esse personagem, mas a linguagem ela é mítica, que seja, transmite linguagem figurada para tratar de verdades espirituais. É por isso que a gente já chega não entendendo muito. Uma mulher vestida de sol, nós nunca vimos referência a isso na palavra em porção alguma. Quem é essa mulher vestida de sol? Nós vamos adentrar a esse texto agora. João, ele bebe de várias fontes para tratar dessa linguagem mítica. Ele vai beber da cultura helenista da sua época, que é a grega. A cultura grega estava em ascensão. Vai se referir à cultura romana. Vai beber também um pouquinho das lendas do Egito. Tudo isso ele consulta, tudo isso ele aponta para desenvolver essa linguagem mítica e chamar a atenção dos seus ouvintes. O livro de Apocalipse ele tem destinatários que estão próximos, que tem toda uma cultura, e que nós já perdemos contato sobre como eles eram e do que eles gostavam de ouvir, por exemplo. Mas João estava ali perto, ele não perdeu contato, ele fala em uma linguagem que seria atrativa para esse povo. 12:1. Viu-se então um grande sinal no céu. É um sinal do fim dos tempos. Sinal que uma batalha cósmica está acontecendo. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Vocês já viram essa linguagem antes? Vocês já viram, só que talvez vocês não se lembrem. Ela se encontra em Gênesis, capítulo 37, verso 9. O que está escrito ali? É José. José sonhando com seus irmãos. Você se lembra disso? O que é que ele sonha? Ele sonha que os seus irmãos estão curvados diante dele. A interpretação basicamente é essa. E a linguagem é a mesma. Sol, lua, estrelas. Estão dobrados diante dele. Então é uma linguagem judaica. João está recorrendo aqui ao sonho de José. Uma linguagem que os judeus entenderiam. E isso é representativo. 12 estrelas significam as 12 tribos de Judá. As 12 tribos de Judá é o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? A igreja. É uma linguagem judaica para se referir à igreja. Essa mulher que está tratada no verso de número 1 aqui é a igreja. E a igreja está no meio dessa guerra. A igreja está no meio dessa batalha. Verso de número 2 diz que ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Dores de parto, ainda em Gênesis. Uma das maldições do pecado é que a mulher teria contrações quando fosse dar à luz. Ela sofreria dores terríveis. E essa mulher, a igreja, sofre da maldição do pecado na sua carne. A igreja, ela tem no seu corpo aquilo que ficou de chaga por ter se desobedecido a Deus, por não ter desobedecido a Deus no jardim do Éden. É disso que trata o verso de número 2. E no 3 nós adentramos, viu-se também outro sinal no céu. Já não é um grande sinal no céu. O grande sinal do céu é o propósito de Deus, é a igreja. Agora é apenas um sinal, um sinalzinho,
que é um dragão grande. O seu poder demoníaco é grande, o seu poder das trevas é grande, o seu poder do mal é grande, e é um grande dragão vermelho. Como é esse dragão? Esse dragão nada mais é do que uma serpente. Dragão e serpente no mundo antigo, eles são correlacionados, eles são iguais, é o mesmo bicho. Você, por acaso, algum dia, já viu aquelas apresentações de cultura chinesa? Você já viu aqueles homens lá que ficam embaixo, levando um dragão vermelho, passeando, dando voltas? É um dragão, não é? Mas qual é a imagem daquele bicho? Parece uma serpente. Quem aí, por exemplo, já assistiu Mulan? Já assistiu Mulan, o desenho? Não tem o Mushu lá, o Michu, não sei se é Michu, Mushu, não lembro mais. É um dragãozinho, mas parece o quê? Parece uma serpente. Trata-se do mesmo bicho, trata-se do mesmo animal. E ele tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a cabeça havia 7 coroas. Bom, não vai demorar muito para você descobrir, se você já leu atentamente o texto, você vai perceber que ao final ele conclui dizendo que esse dragão ou serpente, é o mesmo bicho, se trata do diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas. É dele que se refere o verso de número 3. É a antiga serpente. É esse dragão terrível chamado Satanás. E o que é que ele faz? Como é que ele adentra a batalha? Ele adentra a batalha desse jeito, com 7 cabeças e 10 chifres. João agora está consultando a cultura helenista, falando em uma linguagem que os seus ouvintes próximos podiam entender. E as lendas gregas já falavam a respeito de uma hidra com 7 cabeças. É um monstro. É uma linguagem para dizer que é demoníaco. É uma linguagem figurada que informa que é um poder satânico que vem das trevas. 10 chifres sobre a cabeça. Por que 10 chifres? Chifre significa poder. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, quantos chifres o cordeiro tem? 7. Número da perfeição. O cordeiro, Cristo Jesus, ele é todo poderoso. Mas o diabo, tentando parodiar o poder de Deus, tentando imitar o poder de Deus, ele diz, olha, se o cordeiro tem 7, eu tenho 10 chifres. Ele conta vantagem. Ele quer dizer que ele é mais poderoso do que Deus. Ele quer dizer que ele é mais relevante e importante do que o cordeiro. Não, o cordeiro tem autoridade de 7, eu tenho autoridade de 10. E sobre as cabeças haviam 7 coroas. 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas. Uma coroa para cada cabeça, mas tem mais chifre do que coroa. É um ser anômalo, é um mutante, é um monstro, é o diabo e ele reina. É o que você ouviu. O diabo reina. E na mensagem anterior nós percebemos que o diabo reina. Ele opera nos filhos da desobediência. O diabo ele está envolvido no governo. O diabo ele não precisa nem sequer montar um governo unificado para chamar de seu. Sabe por quê? Porque os governos desse mundo já são dele. Vale a pena repetir. Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia. Quem você acha que é o governador desses países? Não são os seus líderes. Por trás opera-se um poder satânico. Caia na real. Esse mundo jaz do maligno. Ele influencia, ele governa, ele combate, ele luta. Ele é um desafiador. Mas tudo que ele consegue fazer é uma paródia.
É uma paródia. Eu lembro que quando eu frequentava a 4ª série, colégio de tiro mútuo, a gente fazia paródia. Fazia paródia com o hino nacional. O hino solene nacional. Que mostra a cultura e a história do nosso país. Um hino sério que todos deveriam ter orgulho. A gente parodiava e a gente achava engraçado parodiar o hino nacional. Mas a gente era um bando de moleque. A gente não sabia direito o que a gente estava fazendo, a gente só achava engraçado. Qualquer um que olhasse para a gente ia dizer coisa de garoto, coisa de moleque. O diabo é isso. Ele só consegue parodiar o que Deus faz. Mas no fundo, Deus ri de tudo isso e diz, nossa, como ele é pequeno. O solene sou eu, o sério sou eu, aquele que vem para governar sou eu, e o diabo não chega perto dos meus pés. O diabo é um deusinho, um D minúsculo. Ele é o Deus que vence na 25 de março, ele é um Deus pirata. Ele é o Deus da Galeria Pagé. Não há comparação com o nosso Deus Todo-Poderoso. Perceba que o Cordeiro aqui está militando de frente contra o poderio das trevas. E o verso de número 4 relata a origem dessa luta, relata a origem desse combate. O verso de número 4 diz, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão, vamos até aí. Quem é essa 1/3 das estrelas? As estrelas do verso de número 4 não são as mesmas estrelas do verso de número 1. Enquanto as estrelas do verso de número 1, em seu contexto, tratava-se da igreja, as estrelas do verso de número 3 se referem aos anjos caídos, aos demônios de Satanás. O diabo se orgulhou em si mesmo um dia. Ele acreditou que era maior do que Deus. A Bíblia não informa que ele tentou se rebelar, tá? Destronar Deus. A Bíblia não informa isso. Mas a Bíblia informa que em seu coração ele cobiçou ser maior do que Deus. E ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos, dizendo, olha, eu realmente sou maior do que Deus. Olhem para mim, o que é que vocês acham? E foram parodiando, e foram tirando sarro, e foram se orgulhando. O resultado foi que a 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos, caiu junto com Satanás. E é isso que nós chamamos de demônios. Lançaram-se sobre a terra. Mas o dragão, o diabo, ele tinha um plano em mente. O dragão parou diante da mulher. O que é parar? A palavra no original para parou, na verdade, é posição de ataque, tá bom? É você arrastar a barriga no chão, pronto para atacar a mulher que está em parto, uma mulher grávida. O que acontece? A igreja vai dar a luz ao Messias. A igreja dá a luz ao Messias. Porque do povo de Deus saiu aquele que é o Salvador de todo mundo, Jesus Cristo. Pastor, mas eu acho que é Maria aqui. Não, só é Maria se ela for representante da igreja. É Maria, igreja. Lucas, capítulo de número, eu acho que é 2:47 de Lucas, diz o seguinte, Maria chega para Deus e fala em seu cântico, a minha alma se alegra em ti, ó Deus, meu Salvador. Maria, ela se julgava salva, meus irmãos. Aquela que deu a luz ao nosso Salvador, ela se percebia salva. Minha alma se alegra em ti, ó Deus, meu Salvador. É o que ela diz em seu cântico. Então é Maria no sentido de que ela é representante da igreja. Porque a igreja nada mais é do que a coleção de salvos. Deus tem uma grande coleção e toda aquela coleção é de gente salva. E ele se orgulha da sua coleção. E quando ela está prestes a dar a luz ao Messias, o diabo vem para atacar, para devorar-lhe o filho assim que nascesse.
Pastor, que luta cósmica maravilhosa. Nossa, eu queria ver isso. Maria dando a luz, de repente vem o dragão e fica à espreita, pronto para atacá-la. Querido, linguagem figurada. O diabo tentou matar Jesus Cristo no ventre, quando estava prestes a nascer. Como ele fez isso? Através da vida de um governante. Herodes instituiu um decreto que matava todos os nascituros, que matava todos os recém-nascidos do sexo masculino. Foi assim que o diabo planejou tirar, ceifar a vida de Jesus. Através da perseguição estatal, governamental. Você percebe como o diabo ele é influente? Para pensar. Deus governando, ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos. Debaixo do governo de Deus. Você percebe o quanto que ele é peçonhento? O quanto o inimigo da sua alma não merece ser subestimado? Aí ele cai sobre a terra e ele influencia Herodes para matar o Salvador. Influencia um governante novamente. Está influenciando, como influenciou todos os governos dessa terra. Uma das estratégias do diabo é a sua influência. Ele planejava fazer isso. Herodes, em Mateus 2,16, institui esse decreto. Mas ela, no verso de número 5, ela dá à luz a um filho, um homem que dominará sobre todas as nações. É um homem, não é mais um menino, agora é um homem. Ele cresce, ele se torna homem. Deus o preserva. Deus livra José. Deus livra Maria. Eles têm que sair fugidos para o Egito, mas ali eles ficam seguros. E esse garoto cresce na graça e do conhecimento do Senhor, pronto para reinar. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os planos do diabo foram frustrados mais uma vez. Ele dominará todas as nações com cetro de ferro, conforme o Salmo de número 2. Seu filho foi arrebatado para Deus, ressurreição, e para o seu trono, para o seu lugar de direito. As pessoas da terra pensam que governam, os governantes pensam que dominam, mas o verdadeiro rei sobre todos é o Cordeiro. O Cordeiro. Essa passagem foi colocada aqui para evidenciar que Deus não somente venceu o diabo na pessoa do Deus Pai, mas venceu também o diabo na pessoa do Deus Filho. O diabo não é páreo para o Cordeiro. Essa mulher foge para um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Opa, quando é que esse número apareceu na Escritura? Na última mensagem. Se referia a quê? Proteção. 3 anos e meio de proteção. Deus vai proteger a sua igreja sobre a terra durante os 3 anos e meio da tribulação final. E aqui nesses 1260 dias, em relação a essa mulher que dá luz ao Messias, Deus está dizendo: eu estou protegendo ela, eu a estou livrando para fazer cumprir o meu decreto e o meu propósito. É no meio dessa batalha que você está. Geralmente, crente reformado, ele tem a mania de menosprezar o poder das trevas. É a luta da nossa carne contra a nossa carne. O pior inimigo é a gente mesmo, e a gente gosta de falar, isso tem verdade, mas não resume a total verdade. O principal inimigo das nossas almas é o diabo e os seus demônios. Eles querem te atacar. Eles operam nos filhos da desobediência, eles reinam sobre aqueles que estão em trevas. Mas no que se refere aos que estão na luz, ele quer desantificar, ele quer trazer impureza, ele quer trazer ciladas para a sua vida. Ele não quer que você tenha uma vida espiritual plena, ele quer que você perca a proteção divina. Ele te odeia, ele vai para cima de você. É uma guerra cósmica que você foi colocado
no meio, e você é alvo dos piores sentimentos de Satanás. Para perceber que muitos pensamentos que estão na sua cabeça podem não ser pensamentos seus. Podem ser sugestões das trevas. Que muita da tristeza que você sente e que você lida diariamente pode não ser depressão. E olha que eu acredito que crente pode, eventualmente, ficar com depressão, ter tratamento médico. E eu não quero ficar esboçando aqui porque todo mundo aqui é inteligente. O que eu estou dizendo é que muitas vezes é espiritual. Na Portas Abertas, eu não vou esquecer o que uma obreira falou para a gente. Às vezes a gente que tem doutrina boa acha que tudo é natural. Não, é natural, é natural, é natural. Quando de repente pode ser um ataque maligno, um ataque satânico. E como que nós vamos vencer as hostes malignas satânicas nas regiões espirituais, se não de maneira espiritual também? Não dá para combater o espiritual com o natural. O capítulo 12 está aqui para nos informar que essa batalha ela é cósmica, ela é entre gigantes, ela é grande, nós estamos aqui no meio e precisamos levar a sério esses avisos. Que o diabo influencia Herodes, que influencia os governantes da terra, mas que não influencie você, ó crente. Não influencie você. Construa uma blindagem espiritual em sua mente. Consulte o teu Deus em oração. Fale todos os dias como é que você está sentindo. Pegue a alegria que vem direto do trono do Senhor. Fala sobre as tuas limitações, as tuas impossibilidades e o quanto que você o quer na sua vida. Conte a Deus em oração, é assim que se combate espiritualmente. Verso 7. Olha no que você está inserido. Houve guerra no céu. Não é batalha, é guerra. Guerra é feita de diversas batalhas. Houve violência no céu, é o que está dizendo aqui. Houve sangue no céu. Houve um campeonato, uma luta como nunca se viu antes. E quem estava lutando? Miguel, um arcanjo, que é uma espécie de anjo. Nós o vemos em Daniel. Existem outras lendas hebraicas e outros documentos que falam também um pouquinho a respeito de Miguel. Ele é um arcanjo criado por Deus e é como se fosse o general do exército de Deus, como se fosse não sei a patente, mas um capitão do exército de Deus. Ele é forte, ele é poderoso, está sempre a serviço de Deus e jamais o traiu. Esse é Miguel. Isso estou dizendo, não é para você idolatrar Miguel, porque aqui nós não adoramos anjo e nem temos anjo da guarda. Não temos um anjo que está cuidando de nós pessoalmente. Eu estou dizendo isso para que você perceba o tamanho da força do exército de Deus, o tamanho desse general. Miguel e seus anjos e seus soldados batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos reagiram. Quem fez o ataque? O exército de Deus. Não é que o diabo atacou a Deus, ele não se rebelou. Ele sabia que não podia, você acha que ele é bobo? Mas vendo que se engrandecia, vendo que pecou, Deus deu a ordem a Miguel, ele desembainhou a sua espada e se preparou para o combate. Pastor, por que Deus não foi pessoalmente resolver esse problema? Você acha que Deus não tem mais o que fazer, não? Deus, um soprinho de nada, já acabava com toda aquela hoste de anjo. Falou assim, Miguel, vai resolver isso para mim, vai, que eu não estou com cabeça. Eu não preciso disso. Deus não precisa sujar suas mãos, Ele preparou já o exército dele. E o exército dele dá conta mais do que o suficiente. 2/3 continuam dele, tá? Só queria te informar que 2/3 dos anjos continuam dele, tá? E eles lutam, e eles guerreiam. E o dragão e os seus anjos reagiam. Mas eles, como é óbvio, não prevaleceram.
e perderam o seu lugar no céu. Foram lançados à terra, perderam o seu lugar no céu. Lucas 10, 18 conta que os demônios... Escuta essa história interessante. Lucas 10, 18. Jesus manda os discípulos irem para todas as aldeias e pregarem o evangelho. Ele dá ênfase na pregação do evangelho. Aí os discípulos voltam e contam para ele o seguinte: Senhor, nós estamos muito felizes, sabe por quê? Porque os demônios obedecem à nossa autoridade. Eles saem no teu nome. Aí sabe o que Jesus responde? Ele diz o seguinte: gente, isso para mim nada significa. Sabe por quê? Porque eu pessoalmente vi Satanás cair na terra como um raio. Ele está falando sobre esse episódio. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, viu o diabo e a terça parte do céu cair na terra, ser jogada na terra, ser lançada na terra pelo exército celestial. Eu vi Satanás cair como um raio, isso para mim nada significa. Não se alegrem porque os demônios obedecem à autoridade de vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o que deixa o diabo com mais raiva? O que deixa o diabo com mais raiva é quando um crente ele se foca, ele se concentra em seguir a sua vida, em cuidar da sua vida espiritual, em se alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso deixa o diabo doente, isso faz com que ele perca a linha, isso deixa ele bravo. É nisso que a gente tem que se alegrar, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Verso de número 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, antiga lá do Jardim do Éden. É aqui que nós temos a interpretação, a exegese, de que aquela serpente do Jardim do Éden é o diabo. Está aqui. Nós não precisamos interpretar, a Bíblia interpreta para nós. Livro de Apocalipse, João Apóstolo, ele nos fez esse favor. Olha, aquela serpente lá no Jardim do Éden é Satanás, é a antiga serpente. É dragão, é monstruoso. E é um vocábulo novo, inclusive no Novo Testamento. Que enganaram todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Ele e seu exército, ele e as suas estrelas foram lançados à terra. Esse que engana todo mundo. Qual é a maior estratégia do diabo, meus irmãos? É o engano. Parece que você não entendeu isso ainda. Você prefere acreditar nas mentiras do diabo do que na verdade da palavra de Deus. O diabo, ele acorda todos os dias tentando te persuadir. Olha como ele sempre guerreou, sempre foi a arma dele. Herodes, governo, sempre foi a arma dele. A mentira, o engano, sempre foi essa a armadilha que ele usa. Ele mente para você. Ele mente para você. Ele diz o seguinte: olha, você não é bom o suficiente para ter um relacionamento com Deus. Olha, você tem muitos motivos para ficar triste essa semana. Não ora não. Não busca a Deus não. Quer saber? Você é hipócrita. Olha como você age. O diabo vai te sugerindo coisas que se você parar para analisar, são todas mentiras. Eu sou filho de Deus, Deus me ama com amor incondicional, indizível, improfessável. Eu preciso abrir a minha Bíblia essa semana e orar, porque eu tenho direito a um relacionamento com Deus através do sangue do Cordeiro. Você vai associando e acreditando nas mentiras de Satanás e nem percebe. Meu irmão, isso é muito grave, isso é muito sério. Pare de dar ouvidos às mentiras de Satanás. A arma dele sempre foi o engano. Verso de número 10. Então ouvi uma forte voz no céu. Essa voz tem aparecido no capítulo 11, tem aparecido também nos capítulos anteriores. Tratam-se dos anciãos. E os anciãos, você já tem que saber os simbolismos apocalípticos. Os anciãos representam a igreja. A igreja celestial diz. A igreja celestial confirma. O
que é que ela confirma? Agora chegou a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade de Cristo. Eles não estão de olho, a igreja celestial não está de olho no tamanho do dragão, não está de olho no seu exército demoníaco, não está de olho que eles guerreiam, que eles batalham, que eles resistem. A igreja celestial não está de olho nessas coisas. E eu acho que a gente tem que aprender com a igreja celestial. A igreja celestial mira na vitória de Jesus. Mira no reino de Jesus. Ela olha para quem ele é. Chegou o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pode ter 10 chifres. Pode se achar, pode esbravejar de que tem poder. Não tem poder como o nosso Deus. Não tem. Porque o acusador de nossos irmãos, olha só. Acusador de nossos irmãos. A ênfase seguinte é muito importante também. O acusador de nossos irmãos já foi expulso. Não é que o diabo vai ser derrotado, ele já foi expulso do céu. Ele já perdeu a sua posição. Ele já foi destronado, ele já foi derrotado. Ele que dia e noite acusava os nossos irmãos diante de Deus. Qual a segunda estratégia de Satanás? A primeira é a mentira, que você urgentemente tem que parar de acreditar. Isso serve para todos nós. A segunda estratégia de Satanás, a acusação. Porque o diabo fez a vida inteira. Ele chegou para Deus uma certa feita, Deus, inclusive, chegou para ele e falou, olha, você viu meu servo Jó? Servo bom e fiel e me serve. E o diabo tinha uma tese, olha, não, ele só te serve, sabe por quê? Porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor deu riquezas materiais para ele. Se você tirar isso, ele vai parar de te servir. Sabe por quê, Senhor? As suas ações podem até ser boas. Ele pode sacrificar, cuidar da família, é bom pregador, mas as suas intenções são impuras e eu posso provar. O diabo está sempre acusando você de que as suas intenções são impuras. Ele está sempre acusando você diante de Deus. Essa é a figura de um promotor de justiça. E Deus é o juiz, ele está te acusando dia e noite diante de Deus. Olha, as intenções dele são impuras, ele não vale nada. Isso daí é pura hipocrisia, não tem diferença entre ele e um fariseu. A segunda arma do diabo é a acusação. E parece que você deixa. E parece que você deixa. Será que nenhuma dessas acusações de Satanás é legítima? Claro que muitas podem ser legítimas. Muitas vezes você mente. Muitas vezes você se deixa levar por pensamentos carnais depravados. Muitas vezes você comete depravações. Faz mal ao teu próximo. Acho que nenhuma dessas acusações de Satanás é legítima. Muitas são, sim. Só que você ainda não experimentou o banho de graça que o Cordeiro tem para dar. Porque quando você entender o banho que o Cordeiro te dá, você não teme mais acusação nenhuma. A sua vida cristã se baseia em confessar, em virar a página e seguir em frente. Isso não é hipocrisia. Às vezes você acha que você remoer o seu pecado, pensar muito no seu pecado, ou ter uma crise com o seu passado, é sinal de que você está arrependido. Nossa, Senhor, não, eu estou remoendo aqui porque eu preciso sofrer, eu preciso chorar, eu preciso sentir esse pecado com toda a força. Não. A maior prova de que você está arrependido é que você seguiu em frente e esse pecado não está mais à vista na sua vida. Essa é a maior prova de arrependimento. Que você entendeu no seu íntimo que você pecou, que você errou, que não tem outro nome senão pecado, mas que Deus é gracioso o suficiente para te perdoar, te fazer filho e seguir em frente. Por que é que você não segue em frente? Siga em frente.
Deixa o que passou bem aonde está. Porque remoer o passado só traz depressão e acusação. Remoer o passado é a granada da acusação que você está entregando na mão de Satanás. Me estoura, me mata, porque eu não valho nada. E o que é que se passa na mente humana? Será que a gente acha que isso traz redenção diante de Deus? Senhor, eu vou remoer o meu pecado, porque remoendo, o Senhor vai perceber o quanto que eu sou bom. Não. Deus, ele não precisa que você remoa o seu pecado, que você fique pensando diariamente no seu pecado, o quanto que você é mau, o quanto que você é terrível, para que ele te perdoe. Salvação não vem por obras, que significa? Salvação não vem através da acusação. Salvação não vem através de você ficar remoendo o teu pecado. Salvação vem através do sangue do Cordeiro somente. Você já venceu essa batalha cósmica. Você já é mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Então pare, urgentemente. Pare agora de remoer o teu passado, porque você não está convencendo ninguém de que é bom fazendo assim. O que mais que eu vejo aqui? A igreja celestial, e nós temos que aprender com ela, diz: acabou o acusador. Ele foi expulso. Cristo vence. E como é que a igreja vence? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A igreja não vence batalhando com as suas próprias mãos. A igreja vence pelo sangue do Cordeiro, pelo preço que foi pago, acreditando que aquilo é para valer, acreditando que eu posso peregrinar de uma maneira diferente diante de Deus todos os dias, tentando ser melhor, tentando ser santo, em um relacionamento amigável, fraterno, em um relacionamento de filho e não de bastardo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pela palavra do seu testemunho. Você já viu alguma vez um soldado que saiu à guerra sem rifle? Você já viu? O capitão chega para o soldado: oh, cadê sua arma, soldado? O soldado: poxa, eu esqueci em casa. Já viu isso? Que ridículo, não? Parece filme de comédia. Mas é o que muitos de vocês fazem. Você não vence pela palavra do Senhor. Você não se municia com as promessas do Senhor. Essa semana foi uma semana tão violenta para nós, como família, com tantos ataques, sejam de ordem natural, seja de ordem espiritual. E a única coisa que eu me agarrei foi: Senhor, Tu estás me protegendo espiritualmente. Isso é promessa, eu vou confiar nisso, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer aquilo que o Senhor me delegou a fazer, e eu vou fazer em paz, porque o Senhor está me protegendo espiritualmente. Mas você não vence pelas promessas do Senhor. Você vence pelo seu próprio esforço. Você acha que você vai conseguir, que você vai mudar, que você vai combater o diabo no fronte. Não é assim. Você vence através da palavra do seu testemunho. E quando você confia na palavra de Deus, quando você tem relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, quando você tem esse relacionamento solidificado, sedimentado, fundamentado, mesmo diante da morte, você não ama a própria vida. É a continuação desse vídeo. Só tem coragem de entregar a vida à morte quem nutre relacionamento com as promessas de Deus. Senão, não entrega. E isso é diário, meus irmãos. Porque quando o diabo ele luta com você, aonde que ele guerreia? Aonde que ele guerreia? Na tua mente. É aqui que está o verdadeiro campo de batalha. Se essa guerra cósmica acontece em algum lugar para você, é na sua cabeça. E você precisa encher a sua mente com munição. Com as promessas do Senhor. Com a palavra de Deus. Para que você não seja engolido pelas vaidades desse mundo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste o diabo? Você resiste o diabo no mano a mano, no soco? Você resiste o diabo aqui.
Você resiste o diabo falando, olha, o que você está dizendo é mentira, isso daqui é verdade, e eu vou ficar com a verdade. É assim que você resiste ao diabo. E ele foge. Porque o que você vai fazer diante de um homem, de uma mulher que tem coragem de entregar a sua própria vida? O diabo o diabo é um comediante. O diabo ele faz paródia. Ele acha que através da perseguição governamental, estatal, contra a igreja de Cristo, ele vai conseguir barrar a igreja de Cristo. Ele vai conseguir trazer dano à igreja de Cristo. Mas um pai da igreja tinha dito, olha, o sangue da igreja, o sangue dos mártires é semente da igreja. Quanto mais se mata crente, mais crente se gera. É uma conta de multiplicação. A vitória não está naquilo que se pode ver. Não, o governo matou, o governo venceu. Não! Esse governo diabólico prestará contas ao supremo governante, que é o Cordeiro, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Por isso que a gente não teme entregar a nossa própria vida, porque confiamos nas promessas do Senhor. Verso de número 12. Olha como as nossas armas são espirituais, meus irmãos. Espirituais. Verso de número 12. Deus não fala, pega o teu fuzil. Pega a tua ponto .40. Pega as suas luvas de boxe. A guerra é espiritual. E as armas são espirituais. E o que está escrito aqui na primeira linha me emociona. Verso de número 12. Por isso, alegrai-vos, ó céu. Alegrai-vos, ó céu. Como eu combato o diabo. Preste atenção em mim, estou encerrando a mensagem. Como eu combato o diabo, eu combato através da minha alegria em Cristo. É assim que eu combato o diabo. É assim que eu luto contra ele. Me contentando com o meu Criador. Andando debaixo da sombra do meu Redentor. É assim que eu combato o diabo, com uma alegria que esse mundo não pode dar. Não está nas contas que eu ainda não paguei, não está no carro que eu ainda não adquiri, não está naquilo que eu não tenho. A minha alegria vem do Senhor que criou os céus e a terra, que fez uma batalha, que travou uma batalha cósmica em meu favor e que me garantiu a vitória, para que eu não tivesse que ouvir as mentiras do diabo, as suas acusações, mas andasse em alegria. É isso. Se alegre. Se alegre. Se alegre. Pastor, estou enfrentando estou enfrentando a pior fase da minha vida. Chora diante de Deus. Clama a Deus. Pede a Deus. E você vai ver se o choro não pode durar uma noite, mas a alegria vem logo de manhã. Eu desafio você. Eu desafio você. Nós conseguimos nos alegrar mesmo em meio às tristezas dessa vida. E é isso que deixa o diabo doente, com raiva. Em contrapartida, ele está ganhando. Cada vez que você acredita nas suas acusações, cada vez que você acredita nas suas mentiras, cada vez que você anda triste por essa vida, você está dando a granada na mão do diabo e ele vai usar. Toda arma que a gente dá na mão do diabo, ele usa e usa bem. Portanto, não alimente o arsenal do diabo. Se alegra em céus e terra, e todos que nele habitam. Você tem que se alegrar também. Se alegrar porque o Cordeiro venceu, é pelo sangue do Cordeiro. A vitória já é nossa, somos mais que vencedores. Como dá para ser mais que vencedor? Você já imaginou? Não dá. Vencedor já é o topo. Chegou em primeiro lugar, é vencedor, já é o topo, não tem mais pódio dali. É aquele pódio lá, né, de 3. Tem que ficar ali, primeiro lugar, segundo. Não tem mais para onde subir. No entanto, a linguagem bíblica é: você é mais do que vencedor. Nele, em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Mas ai da terra e do mar,
Porque o diabo desceu do céu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe por que o diabo luta com unhas e dentes? Ele é tão ferrenho, tão competente, tão concentrado na sua batalha? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Não é uma questão se o diabo vai ganhar ou não vai ganhar. O diabo já perdeu, isso já está decretado. É só uma questão de tempo para isso ser naturalmente comprovado por Deus no céu. É isso. E porque ele tem pouco tempo, ele mente com toda a intensidade, ele persuade com toda a intensidade, ele acusa com toda a intensidade, ele tem pouco tempo. Ele quer trazer o maior número de pessoas que estão às trevas à perdição e quer trazer o maior número de eleitos à tristeza, à melancolia, à falta de paz na vida com Deus. É o que ele quer. Tem só esses dois objetivos na vida. E ele se concentra muito bem. Ele se concentra muito bem. Ele tem pouco tempo. O verso de número 12 está mostrando o quanto o diabo é efêmero, passageiro. Hoje ele existe, amanhã não existe mais. Hoje ele ganha algumas batalhas, mas perde a guerra no final. Está mostrando o quanto ele é efêmero, passageiro. Diferente de você. Quer saber mais um motivo para você se alegrar essa manhã? É porque você não tem pouco. Você tem todo o tempo do mundo. Você tem todo o tempo do mundo para andar em santidade. Você tem todo o tempo do mundo para andar em pureza. Você tem todo o tempo do mundo disponível nessa vida e na próxima diante de Deus. Você não é efêmero, você é perene, você é para sempre. Você tem todos os seus minutos à disposição de Deus. Então, crente, faz um favor, use-os bem. Use-os bem. Não perca o teu tempo com pensamentos que não fazem viver. Não perca tempo com as ciladas e mentiras do diabo. Se alegrem no Senhor. Novamente, eu vos digo, alegrai-vos. Fique de pé, eu quero orar com você.